O vídeo de hoje é para esclarecer um pouco, né, o que foi escrito naquele slide. Na verdade, aquele slide tem por finalidade trazer para vocês as considerações iniciais do nosso primeiro conteúdo, que é programação linear. Primeiro e único, né? Na verdade, a gente vai passar todo o semestre falando em programação linear e as suas diversas formas de se solucionar os problemas. Tá? Todo problema de programação linear, ele tem por finalidade otimizar, tá? Otimizar o quê? Tá? Você precisa maximizar resultados ou receita ou minimizar custos de problemas voltados à nossa área de negócio, problemas que, na verdade, a primeira coisa que ele precisa fazer é essa otimização, que a gente vai estar diante, né? Ou de uma maximização, ou de uma minimização, e que a gente precisa transformar esse objetivo numa equação matemática, e essa equação ela depende para a gente conseguir definir esses objetivos, a gente precisa definir as variáveis de decisão. Variáveis são essas. Variáveis é o que a gente pretende decidir. Qual a quantidade de produtos a serem, né, produzidos para maximizar o resultado. A gente vai ter que transformar isso em variável para poder encontrar esse valor. Né? Essas variáveis elas estão associadas a valores que podem ser, tá? Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que a variável x1 seja a quantidade de milho, tá? Quantidade de milho, e eu vendo o milho a, sei lá, R$100 a saca. Tá? Então, esse valorzinho aqui, tá? Vezes a quantidade, vai me dar o quanto eu vou lucrar ou faturar né, com esse milho, com a quantidade que vai variar, não sei, tá? Ela é uma variável, logo está exposta a variações. E o C1 vai ser o quê? Sempre uma constante, vai ser um coeficiente. Então, sempre a variável vai estar associada a um coeficiente. Esse coeficiente pode ser preço, pode ser o lucro, pode ser o custo de se produzir o milho. Então, e assim, vamos supor que eu tenho um mix de produtos, e que aqui é o milho, aqui é o feijão, aqui pode ser o arroz, lá até o N produtos. Então, só que é o seguinte, isso aqui, a produção na minha fazenda, ela pode estar sujeita às restrições. Tá? Que restrições são essas? São quase sempre, são inequações. Tá? Aqui eu até coloquei lá nos slides, está maior ou igual, mas pode ser menor ou igual também. Por exemplo, eu tenho lá vou botar menor ou igual aqui, só para facilitar o exemplo. Supor que na minha produção lá de milho, feijão e o produto lá, o N produtos, né, isso aqui seja o quê? Horas de trabalho, horas de máquina, né? É um recurso que eu tenho disponível no meu processo produtivo. E esse recurso ele pode restringir essas quantidades aqui. Tá? Por exemplo, a minha quantidade, vou supor que eu gaste X horas, né, a 11 horas para
produzir o meu milho, né? Lá 10 horas, e que no final do dia eu tenha, sei lá, não sei quantas horas eu vou ter aqui máximo. Então essa galera aqui toda em movimento não pode consumir uma quantidade de horas maior do que essa. Porque há uma restrição. Né? Enfim, essas restrições elas vão estar muito claras nos nossos enunciados para que a gente transforme, né? Primeiro, os objetivos com as variáveis, né? E seus respectivos coeficientes, e que a gente aqui transforme as restrições para que o nosso problema fique, né? Tudo bem, eu vou maximizar o meu resultado dependendo dessas restrições aqui que eu vou conseguir também traduzir em inequações ou equações, tá? Sempre esses itens, né, em programação linear, eles não podem ser inferior a zero. Eles, eu não consigo produzir, tá, menos menos 10 mil toneladas. Eu não consigo produzir menos um vestido, um automóvel, enfim, jamais essas variáveis para os nossos problemas serão negativas, tá? Elas podem até ser igual a zero, mas menor do que zero nem pensar. Então, meus amigos, o objetivo desse vídeo, na verdade, é esclarecer o que está. Se vocês vão olhar isso aqui e não vão entender absolutamente nada. O que esse maluco está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que todo problema que a gente, quando a gente deparar com uma situação, tá, na área de negócio que envolva a programação linear, a gente vai ter um objetivo a ser atingido, que esse objetivo ele é uma otimização. Por que otimização? Porque a gente vai buscar sempre o nível máximo ou o nível mínimo, se for custo, né? Máximo, eu vou maximizar sempre receita, lucro e minimizar custo, tá? Um ou outro. Os problemas ou eu maximizo ou eu minimizo, tá? Os problemas estão, tá? Primeiro, eu preciso definir quais são as variáveis de decisão, ou seja, qual a quantidade de milho a ser produzido para maximizar o resultado, né? As variáveis serão objeto de cálculo, eu preciso calcular essas quantidades e a gente vai rodar uma série de modelos para chegar a esses valores, que a gente vai chamar de solução ótima. Eles estão sempre atrelados, essas variáveis, a um coeficiente. Esse coeficiente, quando for lucro, é o lucro para se vender, ou o preço de uma tonelada de milho custa 1.000. Então, 1.000 vezes x1, né? Sempre, seja qual for a quantidade, eu vou vender a 1.000, certo? Então, esse coeficiente ele vai constar na minha fórmula, né, da função objetiva. Ela sempre, a gente tem por hábito, né, por tradição, utilizar a letra Z na função objetiva, né, e aí eu vou ter o coeficiente vezes a variável, quantas variáveis forem necessárias no meu problema. Né? Eu posso ter milho, feijão, arroz, trigo, até o último produto da minha fazenda. E aí, todo problema, tá, de programação linear, ele está submetido a restrições. Essas restrições são os recursos
envolvidos nesse processo produtivo aqui, tá? De repente, para eu produzir milho dentro dessa fazenda, eu tenho uma restrição que pode ser tamanho da fazenda. Tá? A fazenda tem um limite. Eu não posso produzir acima desse limite. Então são as minhas formas de restrição. De repente aqui, ó, tem quantidade de funcionários. Eu botei mais, mas a gente também pode ter menor ou igual, quase sempre, grande maioria dos programas menor ou igual, ou pode ser igual também, tá? As restrições elas podem ser inequações, desigualdades ou igualdades, tá? Então, essas restrições, elas também estão vinculadas às variáveis, né? As variáveis, elas estão bem definidas lá. Ali, né? De repente, a restrição aqui é de área. Vamos supor que eu tenho 100 aqui de área. Então, para se produzir milho, eu vou gastar, eu preciso de X áreas para produzir tantas toneladas. Então, essa coisa eu começo a modelar o problema de acordo com a situação que me é imposta, né? Dentro de um cenário lá produtivo. Então, eu preciso desenhar essas restrições e, por fim, apontar que essas variáveis elas não podem ser negativas. São restrições que a gente chama de restrições de não negatividade. Então, observem vocês que primeiro, quando a gente quer resolver um problema de programação linear, é procurar qual é o objetivo. O objetivo ou vai ser maximizar ou minimizar, tá? O enunciado vai ser bem claro. Qual a quantidade a ser produzida para minimizar custo? Qual a quantidade a ser produzida para alcançar o lucro máximo, né? Opa! Qual a receita máxima que essa empresa pode ter, né? Aí, receita máxima, a gente imagina o quê? Pô, o céu é o limite. Não. Todo problema de programação linear está submetido todos os problemas estão submetidos às restrições de recursos. O céu é o limite, mas eu só tenho 20 funcionários. Eu só tenho tantas horas de trabalho. Eu só tenho X litros, toneladas, quilogramas de matéria-prima. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma pizzaria ou com uma casa especializada em massas, eu tenho lá a quantidade de trigo, né, disponível, quantidade de ingredientes disponíveis para a produção. Então, o céu não é o limite. Eu tenho um limite, e esse limite é restrito aos recursos que estão envolvidos nesse problema, né? Que pode ser, no caso de uma casa de massa, eu tenho uma quantidade lá de mínima de máxima, né? De ingredientes, eu tenho uma restrição de horário de funcionamento, eu tenho uma restrição de quantidade de funcionários. Tudo isso eu preciso transformar em fórmulas matemáticas, seja de desigualdades ou seja de igualdades, tá? E sempre pensando na não negatividade. Eu não posso vender menos 20 pizzas, eu não posso vender menos, sei lá, nhoques. Na verdade, tá? São as três situações que eu preciso considerar nos problemas, né? Que a gente já vai começar a falar mesmo na modelagem. A modelagem é exatamente a transformação de um problema textual numa linguagem matemática. Isso aqui já proporciona o quê? A minha busca da solução.
Então, nesse primeiro momento, tá, a gente vai procurar fazer essa modelagem. A gente vai treinar bastante, modelar o problema, olhar o problema, ver cá, qual é o objetivo desse problema? Maximizar ou minimizar? Né? Quais são as variáveis que eu vou identificar e que serão as variáveis de decisão no problema? Né? Depois, né, vamos ver as restrições. Quando a gente consegue transformar o problema nesse modelo matemático, automaticamente a gente já pode solucionar. Tá? Mas vamos por partes. Primeiro a gente precisa modelar, segundo, depois a gente aprende as formas de solucionar. Então, para modelar um problema, a gente precisa definir um objetivo que vai ser transformado numa fórmula, né? E para chegar a esses objetivos, a gente precisa definir bem as variáveis de decisão, e para chegar, né, à solução do problema, a gente precisa identificar as restrições. É isso aí que está naquele slide, né? E que eu preciso, eu deixei no slide também, eu preciso, ou até gostaria que vocês tentassem transformar um probleminha que tem lá, né, um probleminha de programação linear, que vocês vão ver claramente que existe lá um resultado, ele pede para maximizar o lucro, ele te dá o preço de venda e ele te dá quanto custa para produzir aquele item. Então, há necessidade de fazer ali uma continha, né? Quanto eu gasto, abato de quanto eu vendo, esse é meu lucro, né? E aí tem lá os produtos, isso. Você tem lá acho que são 2 produtos, vamos lá, dois tipos de ração. A ração, uma delas vai ser X1, a outra vai ser X2. Elas estão restritas aqui a quantidade de carne, de cereais. Né? Então, observem bem lá e tentem fazer essa modelagem. Depois, né, é evidente que eu posto o vídeo com essa explicação. Mas eu quero que vocês entendam bem, né, essas considerações iniciais. Vocês entenderem bem isso aí, vocês vão modelar bem e automaticamente vai facilitar a busca da solução ótima, que é, né, o subsídio para decidir bem. Ok? Então, obrigado aí por mais essa oportunidade.